Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Roncoleta, sou médico veterinário formado pela Unesp de Jaboticabal e tenho mestrado e doutorado em reprodução animal pela mesma instituição. O intuito da apresentação de hoje é a gente conversar um pouquinho a respeito de novidades para se obter melhores resultados em termos de taxa de prenhez em protocolos de inseminação artificial, com o uso de proteínas relacionadas à fertilidade. É inegável que a importância dos procedimentos de inseminação artificial para o cenário pecuário mundial, e o Brasil não fica fora disso. Afinal de contas, o rebanho brasileiro é o maior do mundo, então ele tem sua importância aí na cadeia produtiva, impactando inclusive no PIB nacional. Somente em 2020, a gente atingiu 21 milhões de procedimentos, segundo o professor Pietro, da USP, de São Paulo, e dos quais 90% desse montante já são, procedimentos de inseminação artificial em tempo fixo. Ah, em termos de taxa de sucesso dos procedimentos, que a gente mede através da taxa de prenhez, a média nacional hoje é considerada em torno de 50%, ou seja, para cada 2 procedimentos de inseminação artificial, nós obtemos uma prenhez, e isso acaba impactando no custo do bezerro nascido, certo? E segundo o nosso colega Rafael Moreira, que é de uma das empresas fornecedoras de hormônios para sincronização de cio usadas na IATF, para cada 1% que a gente consegue aumentar nessa taxa de prenhez, além dos 50%, né, o pecuarista consegue reduzir o seu custo total em até 10%, ou seja, o impacto econômico aí da taxa de prenhez sobre o custo do bezerro nascido é bastante impactante. Né? Então, a gente tem trabalhado para se tentar melhorar esse índice e subir essa média nacional. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, o manejo reprodutivo, a gente tem que pensar que ele deve ser trabalhado com o conceito de um parto por vaca por ano, né, ou um bezerro nascido por vaca por ano, e a gente tem que imaginar que deve-se respeitar os 45 dias pós-parto da vaca, onde a gente não deve manejá-las no sentido de reprodução animal, porque ela depende desse período para ter uma evolução uterina adequada. Então, a gente reduz aí o período em que a gente trabalha com novos procedimentos de reprodução. Um outro quesito importante recai sobre qualidade de sêmen. Isso começa com a seleção de doadores de sêmen de fertilidade reconhecida, preferencialmente, partidas de sêmen com padrões mínimos recomendados para o sêmen descongelado dessa espécie, e manipulação do sêmen, que começa com uma boa controle de armazenamento do botijão, sem nunca faltar nitrogênio, e também durante o período de manipulação e descongelação dele para o procedimento de ATF. Capacitação de inseminadores é extremamente importante, deve ser recorrente, e é o tipo de técnico que tem sempre que passar por novas capacitações para se manter atualizado. E com isso a gente obter bons resultados. A customização de protocolos hormonais, principalmente para categorias animais diferentes, multíparas, primíparas e novilhas, sendo trabalhadas de forma específicas, né? E manejo nutricional e sanitário, que são a base aí de qualquer programa reprodutivo em questão. E, além disso, existem inovações importantes apresentadas ao mercado, trazendo aí produtos à base de proteínas relacionadas à fertilidade, que podem ser utilizadas como um complemento a tudo isso que a gente demonstrou, para que se tenha agregação de aumento de taxa de prenhez nos procedimentos. Particularmente, existe um produto hoje apresentado ao mercado veterinário, que é a base de uma galectina, a galectina 1, que é hoje considerada uma proteína moduladora da prenhez
da gestação, moduladora da prenhez e gestação de mamíferos, tá? E por que ela tem essa importância, né? E por que ela foi introduzida aí no mercado com esse potencial? Porque ela participa de importantes mecanismos fisiológicos relacionados primeiro, ao reconhecimento da gestação e depois a manutenção dessa gestação para que o feto venha a termo. Então, são eventos fisiológicos de imunotolerância maternal frente aos aloantígenos fetais. Elas contribuem com a placentação e aquele desenvolvimento inicial de blastocisto, a fase de migração, invasão trofoblástica, participa com outras proteínas também relacionadas à fertilidade, a eventos de placentação, principalmente no quesito de angiogênese, que é a formação de vasos, que a gente sabe que é extremamente importante para a placentação, né, essa comunicação entre útero e feto, que ocorre através da placenta, e por isso ela tem sido mencionada como um modulador ou biomarcador da gestação, de mamíferos em geral, tá? É importante salientar também que essa proteína, ela tem uma conservação estrutural e propriedades moleculares muito semelhantes entre diferentes espécies, e isso dentro das espécies mamíferas não é diferente. Tá? Então, por mais que a gente esteja falando de placentação diferente, porque não dá para comparar o tipo de placentação humana, por exemplo, de roedores com a placentação de ruminantes, mas o papel fisiológico da proteína provavelmente é o mesmo, né, agindo com particularidades entre as espécies, mas num contexto geral aí ela continua tendo esse papel fisiológico de modular a gestação para que ela chegue a termo. E por isso que ela é componente aí desse produto inovador apresentado ao mercado. Aqui um detalhe bastante interessante de uma visão bem microscópica, considerando as vilosidades endometriais, e que a partir do momento que a galectina começa a ser expressa, que tem a ver com o momento em que a progesterona aparece nesse tecido em função da fase do ciclo estral, e que desencadeia uma série de eventos biológicos e moleculares aqui, que vão desencadear todas essas funções que a gente comentou. Então, para quem tiver mais interesse em conhecer esse potencial dessa proteína nesses eventos fisiológicos, a gente recomenda esses trabalhos que a gente comentou, e estão citados aí nos slides. E baseado nisso, é um produto, então, que está sendo indicado ao mercado não como tratamento para infertilidade, mas sim como uma ferramenta de aumento de eficácia reprodutiva, administrado intrauterinamente, assim como uma dose de sêmen é feita, tá? E a indicação é de que é dose única para cada procedimento de inseminação ou inseminação artificial em tempo fixo. Então, aqui, esse slide demonstra o detalhe mais focado, né, do modo de uso, onde a gente recomenda a montagem de 2 aplicadores de inseminação, sendo que um é montado com a dose de sêmen após a descongelação, e um segundo com a dose do produto. A gente recomenda que o inseminador mantenha o braço dentro do reto do animal entre a passagem do segundo, da retirada do primeiro aplicador e a introdução do segundo, tá? Para evitar de entrada de ar e dificuldade de manipulação dos anéis cervicais para passar o segundo aplicador. Então, essa recomendação tem trazido uma vantagem na rapidez e na praticidade de passar esses anéis cervicais pela segunda vez. E hoje a gente tem visto que esse procedimento tem agregado em média de 6 a 10 segundos quando se utiliza o produto. O produto, esse vídeo, ele é uma gravação de uma rotina de um lote de uma fazenda,
aonde se aplica a primeira dose de sêmen, e já na sequência o auxiliar entrega o aplicador com a dose de tolerana. Então, vocês podem notar que é bastante rápido aí o procedimento, o sêmen já foi introduzido, e na sequência o aplicador com a dose de tolerana. A gente recomenda que a bancada do inseminador seja bem organizada, no sentido de ter diferentes aplicadores, porque a gente vai aumentar a necessidade de número de aplicador em função da montagem do aplicador para o produto. É sempre o mesmo aplicador, mesmo tipo de aplicador usado para dose de tolerana ou para dose de sêmen. Lembrando que a dose do produto a gente mantém sobre refrigeração e não é recomendado o aquecimento da dose antes da administração, tá? É só cortar a palheta, montar o aplicador e fazer a introdução. Diferente do sêmen, que depende da descongelação em água, em banho-maria aquecido, né? O produto ele é apresentado no mercado em caixas contendo 50 doses, ou seja, 50 palhetas, e é recomendado, então, o uso de uma palheta por procedimento. O produto já vem pronto para uso, é recomendado que se mantenha o produto sob refrigeração enquanto armazenado, né? E durante o procedimento, a gente demonstrou no vídeo ali, no slide anterior, que recomenda-se manter as palhetas sobre uma pedra de gelo rígido para que a gente mantenha essa temperatura. Lembrando que a gente está falando de uma proteína, então altas temperaturas podem degradar o produto e a gente não ter o resultado esperado. Não se recomenda a congelação dele por esse mesmo motivo, a gente sugere evitar o contato com luz solar sob contato direto com o produto. Então, sempre colocar um papel, um pano em cima das doses, enquanto a gente está aguardando ali o lote ser inseminado. E também lembrando que não é necessário esquentar a tolerância, né? Em termos de eficácia, a gente apresentou nesse mesmo congresso dois resumos, um no ISABR e outro no CBRA, são dois trabalhos demonstrando a eficácia do produto, que em média a gente tem obtido em torno de aumento, agregando aí um aumento de 8,6 pontos percentuais na taxa de prenhez. Aqui estão os autores, para quem quiser buscar os resumos. Lembrando que, como a gente sabe, existem diversos fatores que interferem na obtenção da taxa de prenhez. Então, o melhor modelo estatístico que a gente encontrou para demonstrar a eficácia do produto é a construção de grupos contemporâneos, que é a mesma metodologia usada para melhoramento genético animal, onde embute-se todos esses fatores que interferem na taxa de prenhez, no mesmo grupo contemporâneo, e esse grupo contemporâneo é trabalhado sob o efeito do produto, usar ou não usar a galectina, e quando nesse modelo, a gente tem encontrado essa agregação de quase 9 pontos percentuais. E quem trabalha com manejo reprodutivo sabe o quão difícil é aumentar em torno de 1 a 2, 3 pontos percentuais. Então, agregar aí um aumento de quase 9 pontos percentuais uma demonstração interessante para uma inovação aí que a gente acredita que o mercado vai trazer importância, né? Toda vez que a gente fala em aumento de taxa de prenhez, a gente está falando em melhoria da eficiência reprodutiva e, consequentemente, da eficiência econômica imputada para aquele lote, né? E sempre que isso é factível, a gente traz maximização da produção e aumento de produtividade por hectare, porque a gente está reduzindo o custo de produção por bezerro nascido, né? Então, é uma conta que deve ser feita individualmente, considerando as diferentes propriedades, né, porque cada uma trabalha com um manejo diferente, tal, tem custos fixos diferentes, mas a gente tem que ponderar aí que, a partir do momento que há um aumento da taxa de prenhez, consegue-se a redução de intervalos entre partos, a maximização de vida útil de matriz, a redução do número de serviços por concepção, e isso traz
a consequência de redução do custo do bezerro produzido. E nós estamos falando de um produto que tem um custo-benefício aí bastante interessante. A gente está publicando também diferentes artigos aí para discutir essa questão específica da avaliação econômica do produto e o impacto que ele pode trazer quando utilizado como ferramenta. Então, a gente deixa aqui à disposição o nosso contato. Para quem se interessar mais sobre o produto, é só entrar em contato com o pessoal da Emprenha, comigo, os contatos estão aqui disponíveis. E é um prazer estar divulgando para vocês aí a consequência de alguns anos de trabalho que a gente vem desenvolvendo. Muito obrigado.